Professor, por que no dia 21 de dezembro de 2012 especificamente é tão importante para o calendário maia? Bom, primeiramente, os maias eles tiveram vários calendários, alguns circulares, outros lineares. E o dia 21 ele marca o final de um desses calendários, que é o calendário de contagem longa, que tem um ciclo de 5.125 anos e 132 dias. Sendo que o final do ciclo calendárico dessa contagem longa é datado em 21 de 12 de 2012. Mas é importante ressaltar que essa data também existe divergências científicas, porque o início dessa datação, nós acreditamos que é 3.114 a.C., mas provavelmente tem alguma diferença nessa data. Nós não temos ainda documentos tão precisos que determinem isso. Agora, por que ele é tão importante para a civilização maia? Que fique claro, para a civilização maia, porque é o final de um ciclo e início de um novo ciclo. Portanto, uma nova era para a civilização maia. E o que tem a ver esse negócio de 13º Bactuns, que agora são 17º Bactuns? O que seriam esses Bactuns? Ok. Primeiramente, os ciclos que terminam agora, que é esse de contagem longa, ele é composto por 13 Bactuns. Cada Bactun ele tem em média 394 anos, em média. Quando fazemos alguns cálculos, a gente chega a arredondar em 400 anos, que no final vai ter o ciclo de 5.125, 132 dias. Né? Agora, por que está se falando em 17 Bactuns? Foi encontrado na Guatemala um mural, e neste mural existe uma inscrição e pinturas que determinam um novo ciclo calendário. Esse ciclo ele não tem 13 Bactuns e sim 17 Bactuns. Portanto, não seria 21 de 12 de 2012. Essa datação já iria para 5.000, para mais de 5.000 depois de Cristo. Então não seria agora essa mudança de ciclo dessa contagem que nós chamamos de contagem longa. Então, na verdade, Bactuns são períodos de tempo que determinam o calendário de contagem longa. Assim, em zonas arqueológicas onde os maias conviveram, a única coisa que foi encontrada sobre 2012 se diz sobre um de seus deuses que retornaria no final desse ciclo. Sim. Se fosse uma teoria de fim do mundo, não teria outras coisas em zonas arqueológicas espalhadas pelo mundo em territórios maias? Não há nenhuma fundamentação, tem que ficar muito claro isso. Não existe nenhuma fundamentação partindo da civilização maia que fale que o mundo vai acabar no dia 21 do 12. Essa sua citação ela é correta porque realmente existe essa zona arqueológica, ela é chamada de Tortugueiro, e foi encontrada uma estela onde fala o retorno de um deus. Esse deus ele voltaria à Terra, né, e começaria aí sim um novo ciclo. Mas volto a dizer, isso não está relacionado ao final dos tempos. E não existe nenhuma citação, isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas que estão nos assistindo, não existe nenhuma citação maia que o mundo acaba em 21 de 12 de 2012. Mas existe, realmente se encerra um ciclo e começa um novo ciclo na Terra? Eu não diria para a Terra, eu diria para a civilização maia, porque os maias falaram para os maias, não falaram para nós. Agora entra uma questão de fé. Entra uma questão de fé. Algumas pessoas de nomenclaturas diferentes, de crenças diferentes, algumas pessoas acreditam nisso. Eu respeito esse posicionamento. O que não dá para aceitar é a visão do final dos tempos, porque isso vem produzindo muito medo, alimentando a cultura do medo, que é uma questão mercadológica, e eu, de forma alguma, eu aceito isso e acho até irresponsável as pessoas que estão argumentando e afirmando isso. Quem são os principais responsáveis por essas afirmações? Pessoas que interpretam a civilização maia, o calendário maia de forma equivocada. Algumas pessoas eu até acredito sem nenhuma intenção, outras com foco mercadológico, como eu disse, para vender muito livro, para vender muita palestra, para estar na mídia. Então você tem várias intenções, né, que reveste isso. Só que alguém está escutando, e a minha preocupação é esse alguém, que muitas vezes pode cometer alguma loucura. E eu acho que esse programa tem um valor muito grande de alertar as pessoas no sentido de que os maias não falaram que o mundo acabaria no dia 21 de 12. A mídia é culpada por isso? Eu não digo a mídia, é uma questão humana. Assim, houve que tipo de erro de interpretação dessas pessoas que começaram a disseminar essa informação
e jogando toda a culpa nos maias, assim. Sim. Muitos erros, e uma coisa que é muito importante é a questão da abstração filosófica do pensamento maia. Ao contrário de cada um de nós, que temos um pensamento ocidental que vem com a cultura europeia a partir do século XV e XVI, os maias eles pensavam de forma circular, tudo era cíclico. Uma coisa que é interessante dizer para todos é que os maias não tinham presente, passado e futuro, tudo fazia parte do mesmo tempo. Portanto, tudo aquilo que é circular não tem fim, né? Então, esse é o primeiro erro. Como que você coloca uma visão apocalíptica, que é uma visão cristã judaica, dentro de uma civilização que absolutamente não teve nenhuma influência, mesmo porque o seu ápice foi entre 250 e 900 da nossa era, e como que você pode colocar isso dentro de elementos cristãos ou cristianizar uma questão que absolutamente não tem nada a ver, né? Porque os maias tiveram uma cultura própria, uma língua, uma astronomia, uma história própria, né? Então os equívocos eles começam exatamente na forma de pensar a civilização maia. Eu digo, como pesquisador da civilização, um dos maiores desafios que eu tive foi exatamente tentar pensar um pouco como eles. Por isso que eu fiz algumas viagens para alguns povoados maia, para tentar entender um pouco dessa dinâmica do pensamento dessa civilização. Vamos lá, assim, para entender os mistérios que envolvem o calendário em si, por quem que era feito esses tipos de calendário? Sacerdotes? O que acontecia naquela época? Tá. Primeiro, a estrutura social maia era muito hierarquizada. Cada um tinha o seu papel de forma muito clara. Existiam os escribas, que eram pessoas que gozavam de um status bastante importante dentro daquela civilização, e esses escribas eram aqueles que tinham a função da escrita e de registrar. Naquele período que eu disse, entre 250 e 900 da nossa era, basicamente os maias registraram absolutamente tudo o que eles faziam, desde rituais, fatos históricos, fatos sociais, grandes eventos, então, eventos astronômicos, então eles registravam isso. Como os maias foi uma civilização com várias cidades-estado, cada cidade-estado tinha o seu grupo de pessoas que eram preparadas, que dominavam a escrita e que dominavam essa ciência. E essas pessoas tinham essa função de fazer todos esses registros. É muito importante dizer aqui que, infelizmente, boa parte desses registros foram destruídos, infelizmente, foram exorcizados, né, quando aqui os espanhóis chegaram. Muitos monumentos eram marcados com a cruz, quebrados e enterrados. Era uma maneira que eles acreditavam de exorcizar, porque eles achavam que aquilo era herege. Infelizmente, com isso, muita coisa se perdeu e hoje a gente tem poucos documentos a respeito deste período e da civilização. Então, cada povoado tinha o seu calendário? Na verdade, cada cidade tinha calendários específicos e calendários comuns. Por exemplo, Raab, Tzolk'in eram calendários usados por todos, que eram calendários sagrados. O Raab é o civil, que é o terrestre, Tzolk'in é o santo, que era usado para rituais. Agora, algumas cidades, como por exemplo os maias de Honduras, eles não tinham problema com água. Então a necessidade de calendários voltados especificamente para isso não era tão importante quanto na península do Yucatán, que é México, que lá não tem rios, lá são cenotes. Então a questão geográfica, ela também implicava na construção calendárica dessa civilização. Isso é muito simples. Você pega os povos do deserto, por que o calendário é lunar e não solar? Porque eles caminhavam à noite, porque caminhar durante o dia com 50 graus não é possível. Então eles precisavam de um calendário que fosse lunar, porque eles caminhavam seguindo as estrelas. Então cada civilização ela se adapta ao seu espaço geográfico, às suas necessidades naturais, né? E sem dúvida nenhuma é o que compõe a nossa humanidade. Existia um centro nervoso, assim, dos maias em si, para... Essa pergunta é legal. Existiam ligas, porque como eram cidades-estado, então você tinha ligas. Por exemplo, uma cidade mais forte que estava agregado a outras cidades. Então isso era algo que determinava, mas não um espaço específico de conhecimento. Então, já aconteceu essa confusão em outras datas, antes de Cristo, um pouco depois de Cristo, em outras situações? Na época, quando foi escrito, os maias ficaram loucos. O mundo vai acabar, não sei. Tá, olha, eu faço um estudo mais na linha sociológica a respeito disso, inclusive em relação aos maias, tem um fenômeno chamado fenômeno Y12, que é o fenômeno exatamente social que a gente está vivendo agora por conta desse medo.
Sim, historicamente nós já tivemos várias outras datas, né? O ser humano ele tem essa tendência essa visão apocalíptica, até porque, como eu disse, a gente vem de uma origem que sempre prega o fim, e ao mesmo tempo que isso eu venho observando, os países que estão em crise, por exemplo, são países que têm mais pessoas acreditando nisso, porque as pessoas que estão em crise, elas querem o novo, então é um aspecto natural da humanidade. E em tempos passados, como século XV, XVI, XVII, XVIII, até XII, XIII, a gente tem alguns registros do século IX, século IV, isso sempre estava muito agregado ao desconhecido. Então tudo aquilo que o ser humano ele não conhece, como na época do século IV, do século V, VI, VII, os fenômenos da natureza não era tão conhecido, não era tão explicado, meteoros, cometas, então isso sempre trazia uma insegurança. Então isso não é novo, essa situação que nós estamos vivendo não é uma situação nova para a humanidade, mas 2012 infelizmente ela está se caracterizando como um fenômeno mais intenso e eu acredito que isso está agregado um pouco com o mundo que a gente está vivendo. Mundo muito rápido, a internet leva informação muito rápida, infelizmente muitas informações irresponsáveis e isso acaba criando um imaginário coletivo que é muito perigoso. E isso pode levar, como eu disse na entrevista, pode levar a pessoas fazerem coisas muito desagradáveis. Antes faltava informação para as pessoas que não conheciam fenômenos da natureza e tal. Hoje em dia sobra informação. E eles não chegaram a esse ponto de entrar em tal êxtase que o pessoal entrou agora. Por quê? É a internet, é a disseminação da informação errada. Eu acredito que isso está muito ligado à questão da superficialidade. Hoje em dia, a informação, muitas vezes ela não é profunda. Você vê a manchete, você lê, por exemplo, esse formato de internet que muitas vezes é uma caixa, é muito rápido e não é profundo. Então as pessoas elas leem muitas coisas superficiais e elas criam conceitos partindo disso, né? Então eu até aconselho as pessoas, não tirem conclusões partindo apenas de uma fonte. Busquem literaturas, livros que vão trazer informações mais precisas. É muito importante buscar no autor quem é o autor, né? Qual é o preparo do autor para escrever sobre aquele assunto. A gente tem que sair do mundo do achismo. O mundo do achismo ele é muito perigoso e ele cria conceitos e os conceitos são disseminados e isso, principalmente nos jovens, cria uma sociedade muito superficial. Então eu milito muito pela questão da profundidade. Eu acho que esse é um dos problemas de antes não ter tanta informação, mas as pessoas buscavam com mais qualidade. Hoje tem muita informação, mas eu busco muito na superfície. Sobre tudo isso aí, tipo, um resumo básico e rápido e uma informação para o telespectador que está pirando, né? Tá. Okay. É importante ressaltar que a civilização maia foi uma civilização incrível. Eles chegaram a um nível de desenvolvimento matemático magnífico, uma astronomia estupenda, e eu posso afirmar que uma filosofia de uma abstração tão profunda que até hoje nos leva a profundas reflexões. Agora, eu queria dizer que, infelizmente, estão usando a civilização maia para interpretações equivocadas e usando disso para fins mercadológicos. O que nós temos que nos preocupar são com coisas reais do nosso mundo, da nossa sociedade, tais como meio ambiente, questões políticas, a questão da equidade social, justiça social, né, um mundo sem corrupção, são questões reais, é isso que nós temos que lutar. E para 2013, que tenhamos um país mais justo. Isso sim é lutar pela humanidade, não ficar criando esse tipo de pensamento e produzindo uma celeuma na sociedade que infelizmente está levando muitas pessoas ao desespero. Então fica aqui a minha mensagem, muita luz para 2013 e que todos nós tenhamos um ótimo ano.